Boa noite, meu nome é Pastor Luiz Andrade, estou falando diretamente de Recife, Pernambuco, exatamente 2 de outubro de 2018, às 20 horas e 56 minutos. Eu gostaria essa noite de conversar um pouco com você que nos ouve sobre o capítulo 6 do livro de Isaías. Abra sua Bíblia, pegue seu aplicativo de Bíblia no tablet, no seu celular, ou pegue no seu notebook na internet. Mas se você puder, abra no capítulo 6 do livro de Isaías e vamos ver o que é que esse texto pode falar para mim e para você nesta noite. Ok? Diz o texto o seguinte: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Veja bem. Logo no capítulo 6, verso 1, já há algumas indagações, reflexões que a gente possa tirar desse texto. Isaías trabalhava na corte, trabalhava com o rei, e ele foi específico, no ano da morte do rei Uzias. Logo foi um momento de dor, de choro para uma nação inteira, até porque os reis naquela época, eles eram tudo, eles eram tidos até como o único Deus, ou Deus, aquele que também conversava com os deuses e fazia o povo trabalhar, alegando que foi o seu Deus que falou com ele, que o Deus que colocou ali. Mas no caso de Isaías, ele disse, olha, foi no ano, um ano que eu não posso me esquecer, neste ano da morte do rei Uzias, com certeza o rei cuja corte era que Isaías trabalhava. E neste momento, uma nação de dor, ele disse, olha, neste momento, neste ano de dor, de choro, de sofrimento, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Isto nos faz refletir. As lutas que nós passamos, ou alguém que possa estar passando, a época que o nosso país está passando, com grande crescimento de desemprego, famílias passando necessidade, até porque nós entendemos que um pai de família, em média, ele tem uma esposa em casa quando ela não trabalha, tem filhos neném pequeno ou adolescente, e esse pai, quando é demitido, quando está no desemprego, não só ele, é um que se desemprega, 4, 5, 10 ficam desempregados porque dependem dele, certo? É uma crise. No caso de Isaías, foi uma crise onde o chefe da nação morreu. Então, naquele momento, Isaías diz, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Mas também podemos pensar pelo seguinte viés. Naquele momento de dor, ele reconheceu o Senhor ali no meio. É interessante, porque isso leva uma pergunta invertida para mim e para você. Não sei a crise que você possa estar passando. Pode ser uma crise existencial, uma crise depressiva. Aí depressiva também já vai depender muito do profissional para lhe tratar, mas uma crise depressiva é um desestímulo, uma desesperança na sua vida, até um desemprego, não é verdade? Frustrações outras, diversas no seu casamento, na sua vida, tá certo? E cadê o Senhor? Na dor da nação, Isaías viu o Senhor. No momento de sofrimento do rei, do líder nacional, ele viu o Senhor. E você? Já perguntou, Senhor, onde tu estás no meio do redemoinho que tem acometido a minha vida? Desemprego, a vergonha, a frustração. Onde está Deus? Porque Deus tem que estar lá. Vamos para o Salmo 23? Davi, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Davi, embora que proporções, épocas, locais diferentes,
ele tinha o quê? Ele tinha vale na sua vida. E chegou um ponto que ele disse, olha, é um vale que tem cheiro de morte. Nesse vale, meus amigos não estão comigo, meus parentes, minhas mulheres, meus filhos, meus irmãos na fé, né? Ele chega e diz, só tu estás comigo. Só tu estás comigo. Então o que acontece? Davi, ele reconhece Deus na sua luta, no seu deserto. Cadê Deus na tua luta, no teu deserto? Neste momento de dor, Isaías encontrou Deus. Encontrou um Deus assentado ainda no alto e sublime trono. Se ele estava no alto, ele estava olhando para ele. Então, observe por quê. Vamos para outra particularidade. Será que Deus tem trono? Ele é espírito, por que Deus precisa sentar no trono? Isso são tudo comparativo. Espera aí, o meu rei, ele está sentado no trono. Fosse Salomão, fosse Davi, fosse Uzias, tantos outros, né? Sentado no trono. Logo, ele está ali no lugar especial, normalmente no local mais elevado. Ele tem uma coroa, aí tem umas vestes especiais. Logo, o meu Deus vai se revelar igualmente ao que eu entendo de rei. Talvez, vamos assim dizer, se fosse hoje, ele não dissesse isso. Olha, meu Deus está no Palácio do Planalto, está aqui, né? No Palácio do Governo de Pernambuco, ou no outro tipo de palácio qualquer, porque ele falou de acordo com o que ele vivenciava. E aí ele vê Deus, um Deus sentado no trono, talvez até na vacância, né, de Uzias. Eu não sei se o trono desse Deus era o mesmo de Uzias. Mas ele disse que viu esse Deus que estava sentado no alto e sublime trono, e ainda diz o seguinte, e as abas das suas vestes, quer dizer, enchiam o templo. Aí já se torna muito mais estranho, porque Deus precisa se vestir, mas tudo isso é um comparativo com o meu cotidiano. E eram os vestidos tão grandes que encheu todo o templo. Ele dizia assim, ora, diz ainda Isaías que serafins estavam por cima dele, veja lá, e cada serafim desse tinha 6 asas. Com 2 asas, cobria os olhos. Com 2 asas, cobria os pés. E com 2 asas, voavam. Até é algo interessante, porque não sabemos porque anjos têm asa, tá certo? Mas é essa analogia que foi feita aqui. E ele disse mais, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos é tido por algumas linhas teológicas de que, quando a Bíblia se refere ao Senhor dos Exércitos, ao Senhor, singular, e se reporta ao messianismo no Velho Testamento, a Cristo. Então, o Senhor dos Exércitos seria Cristo. Então, ele, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, e nós podemos nos lembrar até de uma terceira ou quarta palavra para trás que eu dei sobre o livro de Romanos, quando Paulo diz, olha, o homem é inculpável, porque Deus se revela a este homem através da obra criada, através da criação, através, né, de uma borboleta que voa, de um pássaro que canta, né, de um peixe no mar, das ondas, dos temporais, dos raios, das plantas, da semente que é lançada e que germina, através do neném que nasce após 9 meses, e assim vai a vida rolando, tá certo? Aí Paulo diz, olha, a terra está cheia da revelação de Deus. Ele diz, olha, toda a terra está cheia da glória. Toda a terra está cheia da glória deste Senhor dos Exércitos. E aí ele diz o seguinte, a base do limiar. O limiar, segundo o dicionário, ele diz o seguinte, é um ponto que representa o limite de uma fronteira, normalmente inicial, ou seja, o limiar da loucura, a entrada à umbreira e o umbral. Eu sempre preferi o limiar como os umbrais da porta. Aí ele diz o seguinte, olha, as bases do portal,
se moveram à voz do que clamava. Era tanto o poder, vamos dizer assim, usar uma linguagem mais pentecostal, que as bases do portal se moveram à voz de quem? Do Senhor dos Exércitos, talvez, dos serafins clamando uns para os outros, mas eu sei o seguinte, que esse limiar se movia. Isaías tem essa visão, é uma visão tremenda. E às vezes nós temos a tendência de querer que as visões que existiram, experiências que existiram, e no caso aqui de Isaías, é uma experiência particular dele. Existe algo parecido em Daniel, em João na ilha de Patmos, tá certo? Mas aqui é uma experiência pessoal. Então ele está tendo ali, talvez eu pudesse traduzir assim, como êxtase, onde ele vê o Senhor, vê serafins. Eu não sei como ele consegue identificar serafins, é uma visão primeira dele ali, tá certo? Mas nós temos uma tendência, às vezes, de esperar, rapaz, como eu queria que essa experiência de Isaías se repetisse em minha vida, talvez para eu fortalecer a minha fé. Não é brincadeira. Não é? Queríamos muitas vezes que chegássemos nem todos que nos ouvem aqui, na sua região tem mar, tá certo? Mas aqui em Recife tem. Às vezes você chega ali na beira da praia em Boa Viagem, ou Porto de Galinhas, desculpe, tá certo? E você toca na beira da água, assim, no imaginário, diz, rapaz, se eu pisasse aqui, esse mar se abrisse até a costa da África, sabe o que é que foi na mente? A glória seria minha. Eu era o cara. E às vezes a gente tem uma tendência dessa. Esse tipo de experiência assim, estrondosa, ora se ela se repete comigo e as pessoas dizem, olha, foi com aquela pessoa que ele viu o anjo e os serafins, viu Deus assentado no alto e sublime trono, esse é o cara, ou essa é a mulher. Deus não permite isso, ele sabe muito bem por quê. Mas, observe o seguinte, depois de uma experiência tremenda, onde dentro do momento de dor, Isaías chora com a nação a morte do seu rei, e naquele momento de morte, de dor, ele talvez fechasse os olhos, ou abrisse, eu não sei, ele vê o Senhor se revela a ele, assentado no alto e sublime trono, vê os anjos clamarem, os serafins clamarem uns para os outros, vê a base, os portais daquele tempo se moverem à voz daquele que clamava. É uma experiência tremenda, mas o que é que essa experiência, como essa experiência agiu na mente, talvez, no espírito, na alma de Isaías? Qual foi o reflexo dessa experiência? Porque, amados, nós pedimos experiências a Deus, nós pedimos dons a Deus, e muitas vezes Deus concede. Mas o que é que, digamos, que eu recebo o dom de línguas, mas o que efetivamente isso ocasionou, gerou dentro de mim? De repente eu orei, ou você orou por alguém que está enfermo, e aquela pessoa foi curada de imediato. O que é que isso gerou dentro de você? É isso? Então, no verso 4, ele diz, as bases do limiar, os portais se moveram à voz do que clamava. Ora, ele não falou ainda que o Senhor dos Exércitos estava clamando. Os serafins diziam, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Isso lembra o hino do cantor cristão, também de outros hinários evangélicos, onde diz, Santo, 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 Deus onipotente. Ora, porque só Deus, o Senhor dos Exércitos, é 3 vezes santo. Se você não sabia, anote isso aí. Mas algo tinha que ser gerado na vida de Isaías. Tinha que ser gerado na vida de Isaías. Ó, no verso 5 diz, então disse eu, Isaías falou consigo mesmo. Ele podia ter dito, poxa vida, mas que experiência.
vou lá falar para os meus irmãos na fé, para o povão, olha que Deus falou comigo, eu vi anjos, não é como diz a música, tem anjos voando neste lugar. Ou seja, tudo isso, não. Você sabe o que aconteceu, toda essa experiência na vida aí, no verso 4 está escrito. Ele disse, então disse eu, ai de mim, estou perdido. Ele caiu na convicção que ele é um miserável pecador. Não tem ação de alegria aqui, tem ação de temor. Poxa vida, eu sou um pecador. Ele diz, ai de mim, estou perdido. E diz mais, porque sou homem de lábios impuros. Ele entendeu que ele falava besteira. Não vamos entrar em questão de lorota, mas besteira é o seguinte, ele diz que as palavras minhas não coadunam com o Deus que eu vi, vamos traduzir assim. Ora, além de ser homem de lábios impuros, eu habito no meio de homens de um povo de impuros lábios, ou seja, estou no meio dos pecadores. Quem sabe ele reconhece por estar no meio, os lábios dele também ficou contaminado. Talvez seja isso aí. Aí ele continua. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. E o pavor dele mais ainda era de ter, talvez, morrer. Porque nessa concepção os olhos dele viram o Senhor dos exércitos. Vou dar um lembrete para você. Moisés quis ver. Deus disse, tudo bom, tal, fez aquela lábia com Moisés. Faz o seguinte, Moisés, fica aqui, né, nessa rocha rachada, fica aqui socado nessa rocha, que eu vou passar, e você me vê pelas costas. E Moisés fez. Sabe o que acontece dentro da fé bíblica, especialmente do Velho Testamento? É que se você vê a Deus, você é fulminado. Bastou ouvir para você ser fulminado. Por isso que Jesus está entre mim e Deus, entre você e Deus, porque senão, se for Deus direto, nós estamos ferrados. Por isso que Jesus é o nosso único mediador. Ele está entre mim e você, porque a ira de Deus vem sobre mim, Jesus chega, espera aí, eu morri por essa pessoa. Mas Isaías entendeu, puxa, eu vi o Senhor dos exércitos. Então, eu estou perdido, porque tenho lábios impuros e ainda habito no meio de homens de impuros lábios. Ou seja, ele teve plena convicção do seu pecado. Quando muitos de nós passamos por experiências e a convicção que a gente tem, eu sou o cara, eu sou a mulher, olha, eu sou poderoso porque eu vi o Senhor. E Isaías disse, eu sou um miserável pecador. E a consciência foi tão grande dela, que diz o texto aqui, verso 6, que um dos serafins, voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com tenaz. Então, veja bem, uma brasa viva do altar era um carvão aceso do altar de Deus, porque ali, ó, do fogo de Deus. Então ele pega com uma tenaz, eu chamava quando criança, era fogão de carvão, lá em casa, às vezes lenha, às vezes carvão, nós tínhamos, a gente chamava de tenaz. Então aquele pegador, você ia pegar uma brasa ali, tá certo? Então, resultado, ele disse que esse anjo também, eu acho que para o anjo não se queimar, ele pegou essa brasa do altar de Deus com uma tenaz. E sabe o que foi que ele fez? Com a brasa tocou a minha boca. Faça uma experiência de fé neste momento. Diga, Senhor Jesus, Filho de Davi, tu que foste instituído pelo Pai como filho dele,
toca-me com brasa do altar nesse momento, para que eu possa ser purificado. Isso é interessante que o pecado no Velho Testamento, praticamente, ele é um ato de purificação. Você se purifica do pecado. Por isso que Ezequiel 36 diz, aspergirei água sobre vós. Por isso que a Bíblia diz que o povo que saiu, da escravidão, foi a água do mar aspergiu. Eles foram batizados por aspersão quando estavam passando ali pelo mar. Não vamos causar discussão, tá certo? Então, com a brasa tocou a minha boca. Ele está dizendo, olha, o cabra veio de lá e tocou a minha boca. Eis que ela tocou os meus lábios. E, olha lá, que ele disse, eis que ela tocou os teus lábios. O anjo agora falando com ele, e a tua iniquidade foi tirada. Ele disse, o anjo veio com a brasa, tocou meus lábios e disse para ele, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Hoje nós temos, através do sangue de Cristo, da confissão do pecado, o perdão eterno de nossas faltas. Mas ele veio e purificou, porque o fogo purifica. Não é verdade? Você purifica as coisas, vai lá, você queima, purifica. Então, além de ter sido purificados os meus lábios, o pecado ele coloca no singular, veja bem, o teu pecado. Deus não fica nominando, pegou isso, é um pecado, pecou. Então o teu pecado foi perdoado. Agora sim, veja bem, nós vimos que Isaías chorou no ano da morte do rei Uzias. Ele viu o Senhor, ele viu os serafins acima do Senhor, ele viu os serafins clamando um para o outro, ele viu assim o poder de Deus mover a base dos portais do templo, ele viu o serafim pegar uma brasa do altar e passar na boca dele. Ele dizia, olha, a tua iniquidade foi tirada, o teu pecado foi perdoado. Mas para que tudo isso? Porque agora vem, talvez, o crescimento desta palavra. Ele diz o seguinte, depois disto, ouvi a voz do Senhor. Ele só ouviu a voz do Senhor quando passou pelo momento de purificação e de perdão dos seus pecados. Sabe por quê? A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E se faz separação, o que acontece? Eu tenho que confessar os meus pecados, purificar de todo mal, para que eu tenha acesso ao Santo dos Santos. É verdade. Mas hoje também fazemos isso por Cristo. Aí o Senhor faz agora uma pergunta a Isaías. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Nesse momento de experiência, Deus não veio bater nas costas de Isaías, não. Ô Isaías, que alegria você aqui, tal, você chorou, ouvi teu choro, tal. Não. Após a purificação, o homem lá de cima já disse, olha, eu preciso levar a palavra para o mundo, não tenho tempo de ficar papeando contigo não. E aí, a quem eu envio? E ele diz, a quem há de ir por nós? Ao mesmo tempo, esse nós é onde a turma viaja na palavra, né? Oi, peraí, então será Deus, ele falou a palavra nós, então logo seria Trindade, não está incluso Trindade, mas também o nós pode ser o Deus Criador e o seu Filho, o Senhor dos Exércitos, certo? Mas não importa. A pergunta é, que Deus faz para mim e para você, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ou quem há de ir me apresentar as vidas que estão necessitando, as vidas que estão no tremendal de lama, as vidas que estão aí talvez se drogando, não é? Morrendo na sarjeta, a quem eu enviarei? Isaías ali, né? Talvez nessa alegria, no afã, disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Ora, aí imediatamente
Deus vai dar as instruções dele agora. Tá certo? Vai e diz ao povo, vai e diz, ouvi, ouvi, e não entendais. Vede, vede, mas não percebeis. Ora, torna insensível o coração desse povo, endurece-lhe o ouvido e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converter e seja salvo. Tudo bem. Eu gostaria justamente de concretizar essa pequena parte, porque daqui para diante vai ser sabão, tá certo? Vai ser couro, vai ser chicote. Mas essa necessidade de quê? O que é que nós podemos aprender com Isaías nesse pequeno trecho? É de que no momento de luta e de tristeza, você tem que identificar a Deus. Onde está Deus neste momento de luta e de tristeza da minha vida? Na minha crise financeira, talvez, da falência ou da abundância, onde está Deus? Deus está ali. Falta você identificar. Além do mais, quando passa por toda essa experiência, especialmente da purificação, Deus está chamando você, a mim, à santidade. Perdoado foi o teu pecado. Por quê? O teu pecado. Davi diz, o meu pecado está diante de mim. Cada um de nós sabemos exatamente o que estamos errando. E Deus, a partir dessa palavra, ele quer dizer para você, para mim, olha, perdoados estão as tuas iniquidades. Eliminados estão os teus pecados. Quando caímos lá para 1 João, se confessares os vossos pecados, ele quem? O antigo Senhor dos Exércitos, hoje Cristo Jesus ressurreto, certo? Ele é fiel e justo para vos perdoar os teus pecados. E o seu sangue te purifica. Interessante aqui quem purificou? A brasa do altar. Hoje quem nos purifica? O sangue de Cristo. Olha a analogia aí. E mais ainda. Ele diz, sede santos, porque o Senhor, o teu Senhor, sou santo. Deus prima pela santidade em nossa vida. E a santidade, necessariamente, como eu sempre sou repetitivo, não significa você ficar com o rosto assim, de santo fariseu, né? Ou andar com a Bíblia embaixo do braço. Não, a santidade, ela começa a ser na mente. Como é que está a tua mente? Nas tuas ações, no teu corpo, o que é que você tem feito com o seu corpo? Está lembrado que ele é o templo do Espírito? Então são vários fatores, mas principalmente Deus propiciou toda essa experiência a Isaías, para dizer, ô Isaías, eu preciso de você. Mas para você ir, você precisa ter o teu pecado perdoado e a purificação de tua vida. Por quê? Para que o inimigo não venha te cobrar. Então, o que eu quero deixar para você essa noite, o Senhor está fazendo a mesma pergunta a você que fez a Isaías. A quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Tantas igrejas, tantas pregações que divergem da pureza da palavra, mas ali também entendamos que tem muita gente sendo restaurada e recuperada. Não compete a nós julgarmos, mas o Senhor está perguntando a mim e a você, está cobrando de mim conhecimento de Bíblia. A quem eu enviarei? Àquele que está chorando. A quem eu enviarei? Aquele que está debaixo ou aquela debaixo das marquises, aquele que está passando frio debaixo da chuva ou debaixo do sol, uma fome. Olha que interessante. Certa feita, há uns 4, 5 anos atrás, eu e daí, com um grupo de casais amigos, fomos a João Pessoa passar um fim de semana. E estava eu em Tambaú, tem uma pracinha que tem alguns restaurantes, e eu fui passando, era em torno de meio-dia. E
em pleno sol, olhando assim para o restaurante, eu vi um rapaz, né, como diz dentro do politicamente correto, afrodescendente, na muleta, não que ele fosse paralítico, mas ele tem alguma dificuldade de andar. Depois eu vim ver que era fome. Ali parado. Eu passei por ele, a gente estava indo para o hotel e voltei. Eu disse, moço, você está bem? Aí ele disse, paga um prato de comida para mim. Eu digo, eita, um prato de comida? Faz o seguinte, bora ali, vamos subir ali, né, nos restaurantezinhos. E aí o pessoal, o garçonete, já fica com o olho assim. O rapaz estava sujo, fedido. Certo? Eu disse, senta aí. Ele, não quero sentar, eu quero só um prato de comida. Ele disse para mim, moço, eu não quero dinheiro, eu quero um prato de comida para levar para os meus filhos que estão com fome. Aquilo me partiu. Aquilo partiu dentro da minha posse, contribuir. Perguntei se ele queria algo excedente. Não, eu estou satisfeito só com essa marmita aqui. Aquilo me lembrou a Cristo. Ele não pediu nem mais nem menos. Pediu apenas o suficiente. E se nós formos pensar, quantas pessoas estão querendo apenas o suficiente? De repente, porque foram para a rua, perderam tudo da vida, ou foram escorraçados do seu lar, ou seja, pela droga, por uma briga de família, uma rejeição, estão na rua. Ele disse, olha, o suficiente para mim hoje é um pedaço de pão, às vezes com um copo de café frio. É o suficiente. E aquele rapaz, eu olhei ele sujo, fiz questão, apertei a mão dele, não é? E fui embora para o hotel e disse, Deus falou comigo hoje. Ali era a presença de Deus, Deus dizendo, olha, a quem eu enviarei, Luiz? A quem há de ir por nós? Então, veja bem, a pergunta é para você, é para mim? Se você entendeu, faça um compromisso com o Senhor, faça a oração de Isaías agora. Você pode até cantar, né? Jeremias 18, né? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro. Quebra a minha vida e faz de novo. É difícil. É difícil porque o vaso na mão do oleiro, ele vai amassar o barro. Vai fazer o barro. Ele disse, não está bom ainda não, vai amassar. E se já tiver cozido, né? Douro, ele vai quebrar, esfarelar. Você escutar o tilintar do quebrar, né? E tentar refazer. Então, eu quero ser, Senhor amado, como vaso da mão do oleiro. É muito bonito cantar, mas não é fácil dizer o que Isaías disse. Olha, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Só diz isso, eis-me aqui, quando o chefe chama o servo. Servo, venha cá, eis-me aqui, meu Senhor. A quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Envia a mim. Isaías foi um profeta que diz a história. Ele fugindo do rei, ele escondeu-se dentro de um tronco e ele foi cerrado ao meio. A vida do eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, necessariamente ninguém vai passar pela experiência de Isaías. Mas estar nas mãos de Deus é bom, é gratificante, mas é difícil. Mas compensa. Então, curva a sua cabeça e vamos orar. Senhor Jesus, aqui está esta vida que está assistindo este vídeo, talvez nesta noite, uma tarde qualquer, uma manhã qualquer. E tu faz a pergunta para essa vida. Você que está ouvindo esse vídeo, diga aí para ele, na minha época não tinha, mas na tua tem. Não é?
Você que está ouvindo esta palavra através desse vídeo, eu pergunto para você: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Que neste momento você que nos ouve responda para si: Senhor, toma estas respostas que estão tendo dado agora como uma declaração verdadeira dessa pessoa que ousou dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Por isso, Senhor, neste momento eu abençoo essas vidas, louvo porque Tu és Deus fiel, poderoso e amoroso, mas Tu que chamas, Tu capacita. No tempo Teu, essas pessoas que firmaram esse compromisso contigo, elas vão ver o Senhor assentado no alto e sublime trono. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém? Que Deus os abençoe, te abençoe, a você, seus familiares, e cause um rebuliço na sua vida. Esse é o meu desejo, para a glória de Deus. Amém.